Exatamente, Daniel. Pronto. Já com a permissão de vocês, já estou gravando. Exatamente, Daniel. Vocês podem assinar, eu acho que são 15 meses para estudante, tá? Eu posso depois mandar o link para vocês. Aí basta colocar o e-mail institucional de vocês da UEMA, que aí vocês têm acesso a uma série de vantagens, como a questão do Google Meet, dá para gravar chamadas, por exemplo, vocês podem fazer isso, vocês forem o operador, né, o anfitrião da chamada, dá para usar o Google Drive, conforme o Daniel está falando, e aí dá para, enfim, armazenar os arquivos de vocês até em 2 teras, é bem legal, tem uma série de vantagens. Depois dê uma olhada, vocês que são estudantes têm algumas vantagens com relação a isso. Ok? Deixa eu espelhar, então, esse materialzinho aqui que eu fiz para vocês, depois eu mando, tá? Deixa eu só colocar aqui, ver se fica certinho. Prontinho, deixa eu espelhar. Só me digam, por favor, se está aparecendo para vocês. Já apareceu. Está aparecendo. Pronto, perfeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho, para a gente finalizar finalmente a nossa disciplina, né, que foi bem tranquila, graças a Deus, inclusive por conta de vocês também, que não me deram trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre liquidação e execução. Né? Eu trouxe também algumas novidades da questão da reforma. Professor, qual a importância da gente estar falando da reforma? A reforma foi em 2017, já tem 7, 8 anos aí. Porque até hoje ainda se fala sobre a questão da reforma. Então, até hoje ainda tem algumas controvérsias. Até hoje a gente vê algumas notícias com relação à reforma trabalhista. E até hoje também a OAB gosta de cobrar, né, algumas coisas importantes com relação a ela. Então, eu sempre trago realmente nuances para que vocês verifiquem, até para que consigam comparar também como era antes. Né? Então, para que vocês, desde já, verifiquem quais são as mudanças pelas quais a reforma trouxe. E aí a gente pode falar em prós e contras, por exemplo, com relação a isso. Deixa eu passar aqui para vocês. Ó, tá aí, inclusive eu até coloquei, ó. Essa é uma notícia acho que é de ontem, dia 2 de julho, ó. TST revoga súmulas e OJs, né, as orientações jurisprudenciais, superadas ali pela reforma trabalhista e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, vejam que realmente a questão da reforma até hoje tem esse impacto diretamente ali no nosso processo de trabalho. Né? Vocês sabem que ela foi implementada ali pela Lei 13.467 de 2017, trouxe algumas mudanças com relação ao próprio direito trabalhista como um todo, né? Promoveu ali algumas alterações diretamente na nossa CLT, teve o objetivo, obviamente, de modernizar as relações de trabalho, foi uma grande justificativa na época, teve muita polêmica, inclusive, se acompanhou um movimento mundial, isso é verdade, a lei de redução, que havia, né, esse aumento de judicialização com relação a alguns processos trabalhistas, então o intuito foi justamente diminuir isso, né, estimular inclusive a geração de empregos. Essa foi a grande justificativa, mas também trouxe alguns problemas. Professor, quais foram esses problemas? Eu vou já falar para vocês, mas, por exemplo, a questão da negociação, né, vocês sabem que a reforma ela trouxe algumas negociações coletivas, alguns acordos, algumas convenções que passaram a ter força superior, inclusive, à própria legislação. Então, a depender ali do aspecto pelo qual você consegue verificar a jornada de trabalho, banco de horas, o que mais? Intervalo intra-jornada, plano de cargos e salários, tudo isso eu posso flexibilizar, obviamente, né, sem superar a Constituição Federal. Mas eu consigo flexibilizar a ponto de, peraí, se eu sou trabalhador e eu tenho um empregador aqui querendo fazer um acordo com relação a isso, de modo a diminuir, de modo a fazer um contrato diferente. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, 8 horas, só 6 aqui. Eu consigo trabalhar ao invés de 8, 9, mas eu reduzo em outro dia. Posso fazer isso? Posso. Então, ela permite essa maior flexibilidade com relação, por exemplo, à jornada de trabalho. Então, houve a criação da jornada 12 por 36. Professor, mas não já havia isso antes? Que a pessoa trabalhava 12 horas de trabalho e tinha 36 horas de descanso? Sim, principalmente na área da saúde, né? Só que a reforma como um todo veio regulamentar isso para a nossa realidade.
banco de horas ele pode ser negociado individualmente, né? Houve a questão do trabalho intermitente, bem polêmico, inclusive, né? A modalidade ali em que o trabalhador ele presta serviços não de forma contínua, perdão, com períodos ali de inatividade. Então, é um contrato que até hoje, inclusive, eu vejo bancas de TCC abordando, porque é uma coisa bem atual, né? O trabalho intermitente. Porque por mais que se diga que realmente houve essa questão da intenção de modernização, é uma coisa que a gente não verifica com muito positiva ali para o trabalhador, né? Quais são as vantagens para o trabalhador que assina um contrato como esse? Tudo bem que ele quer trabalhar, mas, poxa, um trabalho pelo qual lhe permite um período de inatividade, ele não sabe se vai retornar, então fica realmente nessa expectativa se ele vai realmente ter essa contemplação de retorno ou não. O home office, né, o teletrabalho foi realmente de forma mais intensa, positivado ali pela reforma trabalhista, né? Houve uma regulamentação ali do trabalho remoto, houve ali um contrato que deve especificar as atividades e quem vai arcar com os custos operacionais, inclusive tem mudanças depois disso. O que mais que eu lembro que pode ter sido realmente um impacto ali com relação a essas mudanças? Questão do fim da obrigação da contribuição sindical também foi um outro ponto. Inclusive, isso foi ratificado pelo STF. Então, a contribuição ela deixou de ser compulsória. Não é que você não possa mais pagar, né? Você faz parte de um sindicato e tinha uma taxinha que você tinha que pagar. Deixou de ser obrigatória, né? Deixou de ser compulsória, mas passou a depender ali da autorização expressa do trabalhador. Inclusive, até hoje eles fazem isso, gente. Os sindicatos, você faz parte de um sindicato e muitas vezes você nem sabe. Nós, professores, por exemplo, fazemos parte de sindicatos. E aí, muitas vezes, os professores não sabem que são descontados diretamente ali da sua folha, né, de pagamento, essa taxa de contribuição. Tu pode pedir para retirar, mas eles continuam colocando ali de forma implícita. Isso é ilegal, professor? Não, não é considerado ilegal. Mas como tu tem hoje a liberdade de poder retirar, e antes não, antes era compulsório para tu pagar, então eles continuam ali retirando, descontando, né, esse valor. E aí, caso você não queira, você tem que ir lá procurar o sindicato, tem até um período para isso, né? Geralmente é no início do ano, até abril, até maio, mais ou menos, que você tem que procurar o sindicato para pedir essa retirada da taxa. A taxa não é muito alta, geralmente 30, 40 reais, mais ou menos, que é descontado, mas aí às vezes faz muita diferença no trabalhador, naquele professor, por exemplo, que dá só aula na escola no nível fundamental, ensino básico, então não vai fazer uma grande diferença ali no final do mês para ele, ok? E é isso, a questão da rescisão, por exemplo, contratual por acordo também foi uma outra novidade que acabou trazendo, né, a reforma. Então, o empregador e o trabalhador, eles podem rescindir um contrato por mútuo acordo. Então, existe hoje uma flexibilidade maior com relação a isso, né? Então, ao invés de pagar, por exemplo, a totalidade do aviso prévio, o empregador ele pode se dispor a pagar só a metade, já que o empregado ele quer sair antes, por exemplo, metade da multa de 40% ali do FGTS, você sabe que tem essa multa de 40%. Então, pode haver um acordo entre eles para que realmente haja essa redução. Mas, obviamente, tem que ser um acordo mútuo, não a imposição ali do empregador para o empregado. Então, há uma série de mudanças com relação a isso, tá? Eu trouxe até, inclusive, um resuminho aí para vocês, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Essa flexibilização, esses acordos coletivos. As férias parceladas também foi uma outra novidade, aí, ó, conforme eu coloquei para vocês. Então, hoje permite-se o fracionamento das férias em até 3 períodos, só que um dos quais deve ter no mínimo 14 dias. Né? Existe essa parcela fixa aí com relação a esse fracionamento. Antes, era bem tácito realmente esse tipo de parcelamento. Hoje, a própria reforma permite isso. Então, quais são as grandes polêmicas com relação à reforma até hoje, professor? Os defensores da reforma alegam que a reforma em si aumentou ali a segurança jurídica, reduziu, de certa forma, a judicialização de certos processos, né? Acabou modernizando, de alguma forma, a nossa CLT, que ainda precisa de modernização, isso a gente realmente tem que levar em conta. Mas
as principais críticas com relação à nossa reforma trabalhista é que, de certa forma, houve uma precarização, principalmente com essa questão do trabalho intermitente que eu falei para vocês. Houve uma perda de direitos. Então, professor, o senhor falou que hoje há essa possibilidade de maiores acordos, não é isso? Sim, há essa possibilidade de maior flexibilização, mas muitas vezes o trabalhador não sabe, e aí ele acaba aceitando algumas condições pelas quais antes da reforma não era permitido. Então tem que verificar isso para que não haja um enfraquecimento ali da atuação também sindical, já que essa contribuição sindical também deixou de ser obrigatória. Então, houve realmente, de fato, alguns impactos práticos da reforma na vida do trabalhador, né? E, consequentemente, a gente verificou até uma queda ali no número de ações trabalhistas depois da reforma trabalhista. Houve, inclusive, mudanças jurisprudenciais com relação a isso. Vocês viram que agora o TST revogou uma série de súmulas com relação à reforma, porque já não teria muito sentido. Essa reforma trouxe mudanças pelas quais o TST, de certa forma, já falava antes, então não tem sentido a existência de outras súmulas com relação a isso. E aí, tem até alguns projetos hoje em trâmite, ainda não passaram no Congresso com relação a isso, para que se revogue algumas alterações com relação a essa maior flexibilidade ali trazida pela reforma, mas ainda não passou não. Então, as principais críticas com relação a essa questão da reforma é que realmente, de fato, houve uma maior precarização das relações de trabalho, né? Houve uma maior desigualdade ali na negociação individual com relação ao trabalhador como um todo. Lembre-se que o trabalhador ele continua sendo ali a parte hipossuficiente, continua realmente tendo as menores chances com relação a recursos, por exemplo, são os menos escolarizados do ponto de vista ali da relação processual, então eles podem ser prejudicados, em negociações diretas. Então, muitas vezes eles aceitam acordos pelos quais depois se verifica, e aí não é que não se possa judicializar, continua permitindo, isso é óbvio, né? Mas aí imagina aquele cara que já aceitou aquela negociação e aí diz, pô, deixa como tá, não vou procurar a justiça com relação a isso, só se for uma coisa muito grave, né? Então, de certa forma, houve essa, digamos assim, essa subnotificação com relação a essa precarização do trabalhador, né? Então, mesmo ali, os trabalhadores ali com conhecimento de causa com relação a prejuízos, ainda há risco de acordos desfavoráveis sem um certo respaldo coletivo com relação à sua proteção. E, obviamente, há uma dificuldade ali com relação ao acesso à justiça do trabalho, né? A obrigatoriedade ali de o trabalhador ter que arcar com essas custas, com esses honorários de sucumbência, também foi uma outra novidade da reforma, né? De certa forma, regulamentou-se essa questão dos honorários de sucumbência e acabou, de certa forma, inibindo, né, esse acesso à justiça. Então, se por um lado a gente verifica que houve uma diminuição no número de ações, isso é bom para o Poder Judiciário, mas, por outro lado, verifica-se que isso, na verdade, pode ter sido uma consequência do trabalhador verificar que, poxa, mesmo ele ainda perdendo, sendo um sujeito processual ali mais hipossuficiente, mais enfraquecido nessa relação processual, mesmo assim ele pode pagar ali os honorários de sucumbência. Então, é mais um motivo pelo qual ele pode não procurar a justiça. Então, de certa forma, a gente verifica que realmente houve esses impactos ali com relação à vida do trabalhador como um todo. Enfraquecimento sindical é uma outra característica pelo qual a gente pode mencionar, né? Sem essa contribuição obrigatória, muitos sindicatos perderam recursos e estrutura e até deixaram de existir. Né? Porque com menos recursos, com menos taxas ali pagas pelo trabalhador, ainda que de forma pelo qual eles muitas vezes não sabiam, como é o caso dos professores, conforme eu falei para vocês, mas com menos recursos, se entende que existe uma menor capacidade ali de representar os trabalhadores em negociações coletivas. Porque para o sindicato existir, ele precisa de recursos, obviamente. Então, se não tem mais essa obrigatoriedade e o trabalhador, em massa, vai lá e pede essa revogação dessa taxa, obviamente há um enfraquecimento do próprio sindicato com relação a isso. E, obviamente, também há esse menor amparo com relação ao trabalhador como um todo. Ok? Mas verifique depois essas polêmicas específicas com relação à reforma como um todo. Continua existindo, gente. Vocês podem colocar aí na internet, vocês podem procurar que a questão do trabalho intermitente continua sendo realmente um grande motivo ali de debate. Né? Alguns críticos dizem que essa mudança ali, né, essa criação de cidadão de segunda classe, como os trabalhos trazem,
para a gente com relação a isso, acaba gerando essa falta de estabilidade, ou essa renda mínima para aquele trabalhador. Né? Então, muitas vezes ele aceita esse trabalho, esse contrato de trabalho intermitente, ali que não gera expectativa de retorno, e aí gerem mais trabalhadores pelos quais precisam recorrer a outros meios para gerar sua renda. Né? A questão do autônomo exclusivo, então é uma outra questão que pode ser elaborada. Caso vocês fossem escrever, inclusive, artigos, seria uma coisa aí para que vocês falassem. Questão da jornada 12/36 sem convenção coletiva, uma outra coisa que precisa ainda ser regulamentada de forma melhor. Né? Essa escala 6/1, que até hoje vocês veem que tem polêmica com relação a isso, e foi um impacto direto das mudanças trazidas pela reforma com relação a isso. Ok? Olha só. Aí eu trouxe até esse estudo da Confederação Nacional da Indústria, né, CNI, que mostra que 10% das súmulas do TST, essa pesquisa eu não lembro de quando é, acho que é 2023, mas ela é bem recente. Tá? Um estudo mostra que 10% das súmulas do TST contrariavam, de certa forma, a reforma trabalhista. Então, por isso que houve, inclusive, aquela notícia que eu trouxe para vocês inicialmente, ó, que o TST agora, essa semana, ontem no caso, revogou súmulas e orientações jurisprudenciais trazidas pela reforma, que de certa forma havia algum tipo de contradição entre elas. Até porque o próprio TST antes entendia que realmente a reforma não trazia, de certa forma, a depender ali do artigo pelo qual a gente verifica, algum tipo de vantagem para o processo trabalhista como um todo, ok? Mas, obviamente, essa observação aí foi superada pelo próprio TST. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da liquidação, é importante que a gente entenda que as ações trabalhistas como um todo, elas podem ser classificadas de acordo ali com o intuito. Como assim, professor? De acordo com o objetivo, você trabalhador, você polo ativo, você como reclamante, entra na justiça, você tem um pedido específico pelo qual você realmente quer que o Poder Judiciário te dê este amparo. Então, veja que a ação, e aí vocês aprendem isso lá na teoria geral do processo, ele é meu direito de exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional. Isso está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Né? A ação é um direito processual e não material. Isso quem diz é a teoria publicista. Me respondam por que é minha ação. E aí, de um modo geral, tá? Estou falando só da ação trabalhista. Me respondam por que a ação ela é um direito processual e não material, de acordo com essa teoria. Como é que vocês entendem isso? Deixa eu voltar aqui para a sala. Por que minha ação, como um todo, pense no aspecto além do trabalhista? Por que minha ação, como um todo, ela tem como essência, como característica principal, ela ser de cunho processual e não material? Aí daqui, obviamente, quando eu falo de ação, eu estou querendo defender ali um direito subjetivo do cidadão. Né? Mas por que, segundo essa teoria, o mais importante com relação à ação é a sua característica processual e não material? Vocês conseguem entender por quê? Professor, Por favor. seria porque a ação é apenas uma expectativa do direito? Perfeito. Exatamente, Anderson. Exatamente isso. Quando você entra na justiça, Anderson, Brenda, Micaele e demais, você procura o Poder Judiciário para poder te atender, mas não necessariamente ele vai te atender com aquele pedido pelo qual você está ali conclamando. Né? Então, a ação ela tem como essa característica você ser atendido processualmente. É por isso que a gente fala das condições e dos elementos da ação. Porque você apresentando ali os requisitos mínimos, obviamente o juiz ele vai ter que analisar o teu pedido. Mas não é porque ele analisa o teu pedido que ele vai deferir. Então, do ponto de vista processual, é importantíssimo. Mas do ponto de vista material, não necessariamente tu vai ser atendido. Então, é isso que a teoria publicista fala. Que a minha ação como um todo, e é isso de aspecto realmente bem genérico, ela é um direito processual e não material justamente porque você, como trabalhador, e é como o Anderson está falando, não vai ter aquela expectativa atendida. Não necessariamente. Então, o mais importante do ponto de vista da ação deste caso, para o meu processo do trabalho como um todo, é que ela seja realmente contemplada do ponto de vista processual. Não é que a parte material não seja importante, não é isso. É que a teoria diz o seguinte, que quando você procura o Poder Judiciário, você pelo menos tem que ter ali
o aspecto processual atendido para que realmente o seu pedido ele possa ser analisado ou não. E aí, como consequência, a parte material ela vai ser deferida ou não depois disso. Mas a parte material é só uma consequência da parte processual neste caso. Ok? E aí, observe o artigo 840, que eu sempre falo em sala de aula para vocês, da CLT, ele é um dos mais importantes, gente, tá? Do ponto de vista processual trabalhista. Observem isso, ó. Olha o que diz o caput, 840 da CLT. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Verbal, professor? Pode? Pode. Princípio da oralidade, já falei isso para vocês. Mas atentem para isso. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá, não é poderá, deverá, conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, né, aquele meu conflito trabalhista, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Por que o senhor está enfatizando isso? Porque essa redação, de forma bem precisa, foi também trazida pela reforma trabalhista, que eu estou falando para vocês. Então, até então, não havia essa necessidade de precisão. E como não havia essa necessidade de precisão, inclusive com a indicação ali do valor, muitas vezes causava problema, inclusive futuramente, né, com uma das etapas, inclusive, que nasceu com a reforma, que é a liquidação de sentença. Vou já falar isso para vocês. Mas observe que a redação trouxe essa modernização com relação à necessidade de você, inclusive, indicar desde já o valor, ainda que não seja preciso, ainda que seja ali um valor estimado, justamente para que eu consiga entender desde já que isso vai impactar, inclusive, no rito processual pelo qual aquele meu processo vai seguir. Ok? Fala, Evelyn. Pode falar, Evelyn. Não estamos te ouvindo. Ok? Pronto. Ah, tá. Ok, foi sem querer. Perfeito. Então, pessoal, observem que essa modernização aí da redação trazida pelo parágrafo 1º do artigo 840 da SLT é mais uma forma de dizer o seguinte: olha, quando tu for montar tua petição inicial, tua reclamação trabalhista, no campo processual trabalhista, tu tem que se ater a essas partes importantes aí, que são os elementos da ação. Basicamente são isso. Ó. Observe que são os elementos da ação. São as partes, né, a qualificação das partes, a causa de pedir, que são os fatos pelos quais resulte o dissídio, bem ali no parágrafo 1º. Estou só lendo o parágrafo 1º para vocês. E os pedidos, né? Então, partes, causa de pedir, pedido. Observe que são os elementos da ação. Só que de forma mais detalhada, de forma mais precisa, a ponto de não causar depois uma desorganização, uma bagunça com relação ao meu processo como um todo. Mais um motivo para o meu processo do trabalhista ser célere. Mais um motivo para o meu processo trabalhista terminar o quanto antes, com relação a isso. Mais um motivo de eu trazer essa vantagem ali para essa celeridade processual na Justiça do Trabalho. Ok? Então, diante disso que eu estou falando para vocês, eu tenho uma classificação muito óbvia, ó, das ações trabalhistas. A ação de conhecimento, que é o geralzão, né? Que é onde se encaixa a maioria das minhas ações trabalhistas, elas têm alguns intuitos, alguns objetivos específicos. Como assim, professor? A minha ação ela pode ser condenatória, eu quero condenar, ali a empresa me pagar, né? Verbas rescisórias, direitos trabalhistas pelos quais eu estou ali reclamando. Pode ser constitutiva, ou seja, nesse caso eu não quero condenar, eu quero constituir um direito. Por exemplo, a equiparação salarial. Vocês sabem que em 2025, a gente está em 2025, e mesmo assim, ainda há casos em que mulheres, mesmo exercendo o mesmo cargo que homens, estão ganhando menos. E aí a Micaele, verificando que o David tem a mesma função em determinada empresa, ela procura a Justiça do Trabalho através de um advogado, de uma advogada, através da Brenda, para que haja essa equiparação salarial. O intuito da Micaele não é condenar a empresa, ela quer simplesmente só constituir um direito pelo qual a própria Constituição, e obviamente a CLT reforça isso de modo indireto, que é essa equiparação salarial, para que não haja preconceito, discriminação ali em virtude do gênero. Não tem sentido isso. Se homens e mulheres são iguais perante a lei, não tem porquê esta empresa, sem justificativa qualquer, estabelecer aí esse parâmetro discriminatório entre Micaele e David com relação à mesma função. Eles estão exercendo a mesma função, o mesmo cargo dentro da empresa. Não estou falando de hierarquia,
Uma coisa é o David ser superior hierárquico com relação a Micaela. Aí, perfeito, aí eu entendo que é possível, óbvio. Se ele exerce um cargo de maior confiança, um cargo que exige maior responsabilidade, obviamente ele pode ganhar mais. Mas quando o cara está exercendo a mesma função ali da moça, não tem sentido ela ganhar menos. Então ela pode procurar a justiça do trabalho para que haja essa equiparação salarial. Observe que aí é uma ação constitutiva, não estou querendo condenar. Eu posso declarar também um direito, é possível declarar um direito pelo qual o trabalhador também ele pode buscar. Por exemplo, eu quero declarar um direito pelo qual eu fiz em contrato ali, de modo implícito, e aí não ficou claro para mim que realmente as férias seriam fracionadas neste caso. Poxa, eu posso procurar isso porque realmente não ficou claro para mim no contrato. Posso. E aí, nesse caso, a Justiça do Trabalho vai apenas declarar aqueles direitos pelos quais haja uma obscuridade com relação ao seu contrato de trabalho. Fala, Micaela. Professor, mas quando busca, no caso que você falou, para equiparar o salário, né? Questão de gênero, ele não emite nenhuma sanção à empresa por estar, de certa forma, ilegal? É possível essa sanção, tá? Mas eu te digo, na prática, quando a gente faz algum tipo de acordo nesse sentido, o que mais vai te contemplar como trabalhador, como trabalhadora, não é a condenação em si, porque tu não estava buscando isso. Não estava buscando multar ali a empresa. Não era o teu intuito principal. O teu intuito principal era só ter a equiparação salarial. Então, a essência da tua ação trabalhista como um todo era de buscar essa constituição do direito. Ainda que haja uma consequência, por exemplo, de uma condenação, de uma sanção, que obviamente aí o Ministério Público do Trabalho também pode pedir, é possível. Mas observe que o teu objetivo principal não era condenar a empresa. Né? Tu como trabalhadora, tu como trabalhador, não tinha esse intuito originário de poder ali multar a empresa. Não, tu só queria constituir um direito. Então, a essência da tua ação trabalhista, neste caso, não é condenatória, mas sim constitutiva. Ok? Eu entendi, eu só queria saber. Eu entendi, era só essa parte. Se é possível, porque né? como a empresa Sim, é tá ilegal, possível. tá pagando mesmo por esse. Eu entendi a parte de que o trabalhador só quer o direito dele, mas eu só queria saber se, ao mesmo tempo, o MP não. Pode sim. Pode. Porque era Pode. O para. próprio Ministério Público do Trabalho pode pedir isso e ser sancionado. Mas, na prática, eu afirmo isso para vocês. Pode haver um acordo para que realmente, inclusive, a depender ali da postura da própria empresa, se isso for feito de maneira de boa-fé, que essa multa não seja aplicada com relação a isso. Ok? Mas isso, caso a caso, vai ser analisado. Então tá bom, obrigada. Perfeito? Aí eu tenho uma ação mandamental, por exemplo, a reintegração do trabalhador àquela empresa. Ele foi demitido por justa causa. Mas verificou-se que não havia justa causa naquela demissão. E aí o trabalhador pode procurar um de vocês como futuros advogados para que realmente haja aquela reintegração coercitiva do trabalhador. Veja que neste caso eu não estou condenando, nem constituindo, nem declarando. Eu quero só um mandamento. É uma ordem. Reintegra aquele trabalhador à empresa. E aí eu chego na última. Na natureza da ação pelo qual eu quero falar um pouquinho para vocês de modo mais profundo, que é a minha ação executória. Se é executória, eu quero executar. Mas para eu executar a minha ação, eu tenho que ter um título judicial, que é a minha sentença. Para eu chegar até lá, lembre-se, eu tenho umas etapas importantes. Inclusive, aqui neste quadrinho, né, não tem uma das fases pelas quais eu vou mencionar para vocês, que é a liquidação, que vem logo depois ali dos recursos. Mas observe pelo qual o caminho de onde eu preciso percorrer até chegar na minha execução. E antes da execução, eu posso percorrer uma outra fase, que é a liquidação. Vou já falar para vocês. Lá no ponto 1, eu tenho a minha petição inicial inaugurada, né, minha reclamação trabalhista, ela nasce lá. Eu tenho depois a carta de citação, que precisa ser citado como reclamado ali, para que realmente tu possa poder se defender com relação àquelas questões ali que estão sendo impugnadas. Tem a contestação, a impugnação, a contestação é possível. Aí temos a audiência de instrução e julgamento, que geralmente é una, mas pode não ser também necessidade ali do juízo. Pode verificar que precisa de mais uma audiência, inclusive dependendo do rito, se for um rito ordinário, por exemplo, ele pode estabelecer isso. Aí nasce a minha sentença, né, meu título executivo judicial,
pelo qual eu posso, como trabalhador, como reclamante, por exemplo, já poder executar, se ele já tiver ali com cálculo preciso, mas que muitas vezes não tem. Já afirmo isso para vocês. Como é que era antes da reforma, professor? Antes da reforma havia muita confusão com relação a isso, gente. Que aí o cara tinha o título executivo judicial, ou seja, ele tinha a sentença, começava a executar, mas aí o juiz percebia que não havia realmente uma precisão com relação a aquele cálculo, né, estabelecido na sentença. Então, muitas vezes a própria execução demorava muito com relação a isso. Então, o trabalhador ganhava, mas demorava muito tempo para ele conseguir realmente dispor daquele dinheiro, porque não havia realmente precisão com relação ao cálculo daqueles valores. E aí, o que o legislador fez com a reforma trabalhista? Ele disse, não, peraí, bora organizar essa bagunça. Então, antes da execução ser iniciada, não é que ela não possa ser executada de forma primária, não é isso. Ela pode, a depender ali do meu título executivo, se ele já estiver ali disposto a isso, né? Se ele já estiver ali com números específicos para conseguir realmente garantir a execução desde já, eu posso fazer isso. Mas se não tiver, se houver qualquer tipo de desorganização com relação a estes números, aí eu adentro na questão da liquidação, ok? Depois da fase de recurso que eu coloquei para vocês, a gente entra na fase de liquidação. Ó. Esse quadrinho aí eu coloquei para vocês também, depois eu passo para vocês. Aí tem o passo a passo da minha execução trabalhista, tá? Inclusive ali com menção a alguns recursos que são cabíveis na minha execução trabalhista, mas não tem muita importância agora esse aspecto com relação à execução como um todo, até porque eu já falei de recursos para vocês. Mas observem o que é mais importante. A minha liquidação da sentença, trazida lá no artigo 879 da CLT, ela diz o seguinte, sendo ilíquida, o que é ilíquida, professor? Quando eu não consigo determinar o valor. Se eu não consigo determinar o valor, eu entendo que a minha sentença ela é ilíquida. Né? Então, eu não consigo precisar o que, de fato, o trabalhador vai poder levar com relação àquilo. Então, ele ganhou, mas ele não sabe. Tá, eu ganhei, mas eu vou ganhar o quê? Quais são as verbas pelos quais aqui eu vou ganhar? Quanto? Quanto? Ele quer saber quanto. Então, sendo ilíquida a sentença exequenda, né, aquela que eu estou executando, em outras palavras, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Observe que eu tenho 3 formas, gente. 3 formas pelas quais eu preciso realmente dispor para eu organizar esta minha sentença. Né? São 3 formas pelas quais o legislador ele diz assim, ó, tu tem 3 modalidades para tu poder organizar isso, essa bagunça com relação essa tua sentença. Então, essa fase de liquidação, eu digo que ela é essencial para poder garantir, de fato, quais são os números pelos quais vão determinar os valores para aquele trabalhador. Então, observe o parágrafo primeiro que ele diz o seguinte, ó, na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidana, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Por quê, professor? Porque isso já foi discutido. Não teve a fase de conhecimento até a sentença? Já foi discutido. Meu amigo, tu não tem o que discutir aqui, modificar e inovar a tua sentença. Porque a sentença já existe. Como é que tu vai modificar isso? Tu vai organizar. Essa fase aqui é de organização dos valores. É a fase pelo qual tu vai concretizar o valor da condenação. Tu vai definir ali na sentença, tornando ela execuível. Tu não quer executar? Não é esse o teu propósito agora, né? Executar? Mas para executar, tu tem que ter valores. Né? O quanto se deve. O quanto tu consegue ali determinar para que realmente eu consiga apurar esse montante. Então, observe que eu tenho 3 modalidades. Aí vocês depois visitem os artigos. Lá no 879, eu acho que vai até o 892 da CLT, depois visitem esses artigos, tá? Vou até colocar aqui no chat, ó. Para que vocês leiam esses artigos, são importantes. São bem poucos mesmo. Ó, eu coloco aqui no chat para vocês. Eles falam sobre a liquidação de sentença. Não tem muita problematização com relação a isso. O próprio texto, apesar de ser bem erudito, vocês sabem disso, mas o próprio texto ele deixa claro que eu tenho 3 modalidades. Professor, quais são as modalidades e quais as que são mais aplicadas na prática? Digo desde já para vocês que é muito utilizada, a de cálculo. É que eu quase sempre utilizo, né, para a minha sentença ali trabalhista, de cálculo. Vai calcular. O senhor sabe fazer isso? Eu até sei. Mas hoje existem programas, existem aplicativos, existem milhões de possibilidades pelas quais você pode fazer isso.
E tu não sabendo, tu pode também chamar o contador. Muitas vezes a gente faz isso também, né? A depender ali do cálculo, se for muito complexo, a gente chama um contador, né? Os escritórios de advocacia têm parceria com os de contabilidade. E é muitas vezes necessário. Somente quem atua nessa área trabalhista precisa ter esse tipo de parceria jurídica para que a gente consiga realmente montar um processo trabalhista muito bem organizado. Isso é importante. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente pega um processo, gente, né, para impugnar, você que está do outro lado, você que está ali representando a outra parte, quer impugnar, e você não sabe muito bem porque aquele processo foi montado de uma forma tão confusa, até para você como advogado, que para tentar impugnar aquilo se torna realmente uma tarefa bem árdua. Então, quanto mais tu facilitar aquilo ali para todos os atores que estão participando do processo, melhor para ti, inclusive. Porque aí eu vou saber onde que eu vou poder atacar, né? Então, no tipo de cálculo, por exemplo, que está lá no 879, acho que é parágrafos primeiro e segundo, se eu não me engano, enfim, depois visita o 879, ele fala da questão dos cálculos, né? Então, são quando os valores eles podem ser apurados ali por simples operações matemáticas. Basicamente isso. É tu somar ali 1 mais 1 para tu encontrar ali a resposta correta. Obviamente, a depender ali do cálculo, ele é meio mais complexo do que isso, né? E é feita geralmente ali por um contador, e pode ser impugnada, mas tem que ser feita de forma precisa. Professor, e qual é a outra possibilidade, além do cálculo? Eu tenho a possibilidade do arbitramento. O que é o arbitramento? Não é arbitragem, não confundo lá com os meios de resolução de conflito. Arbitramento, certo? Quando depende ali de uma avaliação técnica. Então, eu como contador, eu como juiz, eu como advogado, ainda assim eu não consigo estabelecer qual é o valor daquela sentença. Então, eu preciso de uma avaliação técnica, daí eu faço o arbitramento. Né? Quem é que determina isso, professor? É o juiz. Só que tu, como parte, tu pode pedir também. Dizer assim, doutor, eu acho que a questão dos cálculos não é suficiente, ou ela não pode ser aplicada aqui nessa sentença de liquidação, né? Essa liquidação de sentença, melhor dizendo. Então, acredito que a melhor modalidade deva ser aqui o arbitramento. A gente precisa de uma avaliação técnica. A questão do adicional de insalubridade, por exemplo, ser uma prova na fase de conhecimento. E a gente precisa avaliar isso. Quanto que de fato eu vou aplicar aqui o adicional de insalubridade? Quanto é que eu preciso? Não sei. E eu preciso de quem? De um técnico, de um perito para fazer isso, para me ajudar. E aí eu faço por arbitramento. Eu determino por arbitramento que um terceiro seja chamado e me ajude aqui, porque eu não sei. Eu, como juiz, não sei. Eu, como advogado, não sei. Então, eu preciso dessa apuração técnica para eu conseguir realmente chegar a valores que realmente determinem e ajudem aquele trabalhador, né? Professor, beleza, entendi. O arbitramento, então, quando eu consigo ter essa participação técnica na minha sentença. E o outro, que é o artigo. O artigo, gente, ele exige uma produção de uma prova adicional. Ué, mas o senhor falou que eu não posso inovar nem modificar. Não estou falando disso. Tudo que foi necessário ali a gente produzir foi feito na fase de conhecimento. Mas imagina que questão dos dias efetivamente trabalhados, horas extras prestadas, eu não consegui ainda assim determinar de forma muito precisa lá na fase de conhecimento. Cheguei nessa fase de liquidação, e o juiz ainda assim observar isso, sem modificar, inovar com relação ao mérito como um todo, porque tu já ganhou. E não houve recurso com relação a isso. Tu já ganhou, não houve recurso, está tudo certo. O que tu vai apurar aqui são os números. Mas espera aí, como é que eu vou apurar os números? Eu preciso de algum tipo de prova a mais? Aí eu posso produzir aqui? Posso. Posso só para fundamentar. Só para realmente conseguir determinar de melhor maneira quais são esses direitos pelos quais eu já ganhei ali na minha sentença. Então, observem que para eu chegar ali na minha execução de sentença trabalhista, eu preciso percorrer esta fase importantíssima, que é a liquidação. Não é obrigatória, reafirmo isso para vocês, não é uma fase obrigatória, mas, obviamente, ela sendo ilíquida a minha sentença, aí eu preciso. Aí eu preciso percorrer essa etapa do processo trabalhista e que as partes envolvidas apuram, né, determinam qual é o valor que a parte vencida deva pagar ali ao credor. Então, veja que o 879 ele é muito feliz trazendo essa menção ali da liquidez da sentença, justamente para que eu consiga dar início ao processo de execução, que ele é imprescindível ali para tornar a minha sentença líquida, né? Minha sentença determinada, melhor dizendo para vocês. Então, vejo que a liquidação por cálculo ela é mais comum,
óbvio, né? Então, aquele que é realizado, inclusive, pela própria parte, a parte que tem que fazer isso. Chama um contador judicial também, é possível, né? Então, tem até uma súmula lá do TST, depois visitem a súmula 200, que fala sobre a questão dos juros de mora, enfim. E aí, como isso deve impactar diretamente a minha liquidação. Mas a liquidação por cálculo ela é mais comum porque é justamente a mais simples. Vou só calcular ali. Vou só realmente determinar, através de uma precisão matemática, quanto que de fato vai ser pago naquela sentença que já nasceu, ali na fase de conhecimento. Então, a liquidação por cálculo ela é mais frequente na prática, né? E aí depois tem a questão do arbitramento. O que é o arbitramento? Só lembrando para vocês, quando a sentença ali definir, se houver realmente, inclusive, esse acordo entre as partes também, né, ou que essa modalidade seja especificada ali pelo juiz, deve haver realmente esse arbitramento no sentido de chamar uma apuração técnica, uma perícia, pronto. Terceiro técnico ali, para que realmente a gente consiga apurar de melhor maneira aqueles valores. Mas eu preciso de um técnico, de um perito, para eu conseguir estabelecer, porque só pelo cálculo matemático eu não consigo fazer isso. E os artigos, professor? Os artigos, quando eu preciso produzir alguma coisa a mais, né? Então, vamos pensar, por exemplo, numa sentença que reconheceu a ocorrência de horas extras, mas não houve a sua quantificação lá na fase de conhecimento. Não consegui comprovar. Felizmente, não consegui. É possível isso, professor? Não consegui determinar de maneira exata as horas extras com relação a isso. E aí, o que eu faço? Eu através dessa fase de liquidação, eu produzo outras provas para que eu consiga realmente estabelecer essa apuração melhor nessa fase de liquidação. Então, qual que é a base de cálculo para que a gente consiga entender isso? Quando a gente verifica essa questão da liquidação como um todo, a gente entende, né, que é uma etapa ali que, obviamente, antecede a execução da sentença trabalhista comum, da execução trabalhista como um todo, mas, principalmente, gente, nessa liquidação, a gente consegue entender que as partes têm um papel principal aqui, tem um papel fundamental. Por que eu digo isso? Porque se você, como parte, não está se manifestando para que realmente a gente consiga ter uma liquidação efetiva, aquele processo ele não vai para frente. Ou seja, ele não vai ser executado. Eu vou parar por ali. E aí o juiz ele vai chamar as partes. Inclusive, se ele chamando as partes, principalmente a parte exequenda, né, que é a que precisa se manifestar com relação a essa liquidação, e mesmo assim ele não se manifesta, meu amigo, o que vai acontecer com o teu processo? Ele vai ficar ali parado. Mas eu posso, inclusive, como outra parte, depois, impugnar e dizer assim, ó, tá vendo aqui uma prescrição intercorrente. Então tem que ter cuidado com isso para que você haja e consiga gerar ali um resultado numérico esperado para que eu dê andamento ao que é esperado, que é a execução trabalhista como um todo, né? Então, eu preciso fazer isso até para que eu consiga realmente quantificar esses valores devidos, incluindo também a questão das contribuições previdenciárias. Eu tenho esse diálogo com as contribuições previdenciárias para que realmente eu consiga, a partir disso, ter uma decisão do juiz sobre a questão dos cálculos e aí garantir a minha execução, que é o mais importante, né? A garantia pode ser dada, inclusive, de diferentes formas. Posso fazer o depósito do valor em juízo, eu posso fazer nomeação de bens a penhora, você sabe disso, eu posso apresentar um seguro garantia judicial, mas para eu chegar até isso, gente, eu preciso liquidar. Eu preciso tornar a minha sentença realmente líquida a ponto de eu conseguir trazer essa importância para o meu processo trabalhista como um todo. Então, vejam que a liquidação é essa etapa ali pelo qual o legislador, na reforma trabalhista, trouxe para a gente como um fundamental, para dizer assim, ó, agora a gente vai organizar essa bagunça. Que a execução trabalhista ela tem início quando há uma condenação e o devedor não cumpre espontaneamente a decisão judicial, quando há um acordo não cumprido. Né? Aí eu preciso executar. Mas para eu executar, eu tenho que ter uma sentença líquida, para dizer assim, peraí, vou executar o quê? Quanto? Quanto que eu preciso executar? Aí a liquidação se faz presente. Então, a liquidação ela se faz presente justamente nessa necessidade de eu conseguir quantificar ali a minha sentença. Ok? Deixa eu passar aqui para vocês. E aí, uma coisa que eles gostam de cobrar no OAB é isso bem aqui, ó. Parte incontrovérsia.
Meu Deus, o que é parte incontroversa, professor? O que é incontroverso para vocês? O que é incontroverso? Controvérsia é um problema, né? Então, incontroverso é que não há problema. Então, incontroverso, quando tem esse prefixo in, eu consigo gerar uma oposição à controvérsia. Em outras palavras, parte incontroversa é que não há problema nenhum. Problema nenhum no quê, professor? Na parte que eu quero executar. Ou seja, se eu tenho uma parte incontroversa, é porque não tem conflito. É porque a outra parte diz o seguinte, assim, ó, tá tudo certo, tá tudo ok. Se é incontroverso, eu concordo contigo. Se é incontroverso, tá legal para mim. Eu concordo contigo nessa parte. Então, nessa parte incontroversa, trazida lá para o parágrafo 2º do artigo 879, observe o seguinte: elaborada a conta e tornando-a líquida, o juízo deverá abrir a parte prazo comum de 8 dias para a impugnação. É possível impugnação aqui, fundamentada para a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Mas o que acontece com a parte incontroversa? Ela pode ser executada. Se tu não tem problema, se tu não está impugnando aquela parte, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu voltar aqui para a turma. Vamos supor que a Micaele esteja aqui no polo ativo da execução contra a Beatriz, né? E aí a Beatriz diz o seguinte: peraí, eu estou sendo condenada a pagar 10 mil aqui de verbas rescisórias e 5 mil de danos morais. Com relação às verbas rescisórias, tudo bem, já entendi que tá ok, já conseguiram me convencer de que realmente eu preciso pagar, né? Então, esses 10 mil reais, que são as verbas rescisórias, são a parte incontroversa. Com relação aos 5 mil dos danos morais, eu não concordo. Aí, peraí. 5 mil por quê? Já que eu fiz aqui nessa empresa a ponto de ela querer me condenar desses 5 mil? Não, eu vou recorrer disso. Eu vou impugnar isso aqui. Eu tenho um prazo de 8 dias para fazer, não é? Eu vou impugnar esses 5 mil aqui dos danos morais. Aqui eu tenho uma controvérsia. Aqui eu tenho um problema contigo, Micaele. Isso é Beatriz pensando. Aqui eu tenho algum conflito. Só que a parte incontroversa, que são os 10 mil, o que a Micaele pode dizer? Opa, vamos executar logo. E pode? Pode. Sem controvérsia, se não tem problema, pode imediatamente. Com relação à controvérsia, a parte controversa, né, a parte que tem algum problema, aí há essa possibilidade de impugnação. Então vejam que o artigo como um todo, ele traz essa menção para que a gente consiga entender, e quando há uma parte incontroversa, não há necessidade de tu esperar a discussão daquela outra parte. Não, tu já pode executar, tu já pode pedir para executar, sem a necessidade de tu suspender, esperar a decisão com relação àquele conflito, aquele outro trecho da tua sentença. Não tem problema, tu já pode pedir para executar. Se a outra parte está concordando, não tem sentido tu ter que esperar com relação àquilo. Até porque quando eu falo de verbas rescisórias como um todo, eu estou falando de alimento para o trabalhador, né, como um todo. Então, eu preciso realmente ter essa celeridade com relação a esse atendimento. O processo, muitas vezes, é longo no sentido de realmente comparar com outros ramos da justiça, até porque se eu estou falando de alimento, eu preciso ter essa celeridade, daí a Justiça do Trabalho também atender isso de uma forma mais rápida, mas se muitas vezes o processo se alongou além do esperado, eu preciso realmente atender a expectativa daquele trabalhador, enfim, daquele reclamante como um todo, de forma mais rápida possível. Então, se eu tenho uma parte pelo qual não está sendo impugnada, não tem sentido essa parte ficar esperando. A parte da sentença que eu digo, né? Não tem sentido aquele trecho da sentença, aquele pedaço ali da sentença, ter que esperar porque há uma discussão sobre outra questão. Não tem sentido. Discuta-se a outra questão e essa parte que não tem realmente nenhum tipo de conflito que possa se executar imediatamente. Ok? E aí pronto. Quando eu torno minha sentença líquida, né? Quando eu torno minha sentença realmente de fato execuível, aí eu chego na minha fase de execução. Lá no artigo 876 da CLT, ela traz essa menção a essa fase, e observem que a fase de execução, que é a mais importante do ponto de vista para aquele trabalhador conseguir, de fato, ter o cumprimento daquela sentença, ela traz essa contemplação do direito do trabalhador como um todo. Então, vejam que o artigo 876, ele diz o seguinte, ó, as decisões passadas em julgado, das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, lembre-se o seguinte, eu tenho que pedir.
O efeito suspensivo ele não é automático. Muitas vezes pode acontecer ali no processo civil. Tem que pedir. Tá? Eu tenho que abrir um tópico ali na minha petição para que eu consiga realmente ter essa contemplação do efeito suspensivo. Então, as decisões passadas em julgado, ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executadas pela forma estabelecida neste capítulo. Okay? Parágrafo único. Ficou até repetido aí para vocês. Ó. A Justiça do Trabalho executará de ofício, já até mencionei isso para vocês, eu lembro disso. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais relativos ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir, dos acordos que homologar. O que quer dizer esse parágrafo único do artigo 876? Quer dizer que uma sentença trabalhista que faça menção ali uma contribuição previdenciária, que faça menção, ou seja, que dali nasceu uma contribuição previdenciária pelo qual a própria sentença trabalhista origina, há esse intercâmbio, esse diálogo direto entre a Justiça do Trabalho, né, e a questão previdenciária, ou seja, o INSS ele pode ser intimado para que ele saiba que aquele trabalhador ele tem uma contribuição previdenciária ali resultante daquela sentença. Em outras palavras, se a Sara verifica como trabalhadora que ela tem aquele direito atendido, né, como trabalhadora, aquela verba rescisória realmente atendida naquela sentença, e que isso faz jus a uma contribuição previdenciária, para que isso possa depois computar para sua aposentadoria, para, enfim, qualquer outro tipo de direito previdenciário, o próprio juiz ele pode estimar o INSS, né, de fazer essa execução, essa menção à execução com relação à parte previdenciária. Tá? Então, há essa obrigação, inclusive, desse diálogo, quando, e eu friso isso muito bem, quando a minha sentença trabalhista trouxer essa menção à parte previdenciária. Por que eu digo isso? Porque se tu for procurar a questão de impugnar, discutir, analisar, revisar, enfim, seja lá o verbo que vocês utilizarem para ter essa discussão com relação à tua parte previdenciária, à tua contribuição previdenciária como um todo, tu não vai fazer originalmente na Justiça do Trabalho. Vocês sabem disso? Tu não vai fazer originalmente, tu vai procurar a Justiça do Trabalho para fazer esse tipo de discussão com relação a um direito previdenciário teu. Originalmente, tu não vai fazer isso. Agora, quando a sentença trabalhista trouxer essa menção à parte previdenciária, aí, beleza, aí tu entende que tu pode até discutir ali, que a própria sentença trabalhista já trouxe isso. E o próprio parágrafo único, no caso do artigo 876, ele traz essa necessidade de um diálogo pertinente entre a parte trabalhista e a parte previdenciária. Então, há esse diálogo entre o juízo trabalhista, né, e a questão da seguridade social para aquele trabalhador. Então, uma forma, inclusive, o legislador previu isso, para que não haja depois a necessidade da parte ter que procurar novamente Poder Judiciário, para dizer assim, ó, tem uma sentença trabalhista aqui, e daqui nasceu um direito previdenciário. Poxa, não há necessidade. Então, de início, né, de ofício, inclusive, o juiz ele pode notificar o INSS, né, para que ele consiga realmente computar aquele direito previdenciário que nasceu ali de uma sentença trabalhista. Ok? Observação importante. Antes de eu mencionar isso, eu quero fazer uma provocação para vocês. Eu lembro que isso já caiu uma vez na prova da OAB, mas eu vou perguntar para vocês. Era mais ou menos assim a questão. Deixa eu ver se eu lembro. E aí eu vou usar como um exemplo um de vocês. Imagina que o Elanderson, ele ali na parte da execução, ele é o devedor, certo? Como devedor, até então ele era o polo passivo. Ele era o reclamado. Ele estava no polo passivo. Ele era o devedor e a Micaele era o polo ativo. Eu pergunto para vocês, era mais ou menos a pergunta da prova do OAB. Né? Era um texto longo, enfim. Mas ele perguntava basicamente o seguinte: é possível, nesse caso, que haja uma inversão dos polos? Ou seja, lá na fase do conhecimento, a Micaele provocou o Elanderson. A Micaele
que era a trabalhadora, provocou o Elanderson para que o Elanderson, ali como representante da empresa, pagasse a Micaele. Disse, ó, realmente, a gente não pagou umas verbas rescisórias para você, e aí, de fato, a gente precisa fazer isso. Eu, como Elanderson é devedor, eu preciso fazer esse pagamento. Qual é a pergunta do AB? É possível, na fase de execução, eu inverter os polos? Ou seja, Elanderson, que era o polo passivo, ele passa a ser o polo ativo? É essa a provocação que eu faço para vocês. Eu dou meio ponto para quem me responder corretamente. Professor, Entenderam a pergunta, né? sim. Eu consigo inverter, eu consigo alterar os polos. Quem era polo passivo, ele passa a ser polo ativo aqui na execução. É basicamente isso que eu estou perguntando para vocês. Seria no caso do utilizamento de uma... Desculpa, Elonas, pode falar. Não, pode continuar, Vitória. Seria no caso dos embargos de execução, que são uma ação autônoma? A defesa do... Tá no caminho, certo, tá no caminho. O raciocínio tá bem próximo do que eu quero. Beleza, tá quase. Vai lá, Elanderson. Eu não ouvi, assim, não compreendi o que a Isadora falou, mas eu acredito, professor, que como já está na fase de execução, já tem uma sentença, eu acredito que não pode ter essa inversão. Acho que poderia ocorrer antes da sentença. Tipo, a sentença... Perfeito. Alguém mais? Professor, ainda não entendi o que o senhor está perguntando. Vou recapitular. Micaele está processando o Elanderson, né? Micaele é reclamante, Elanderson reclamado. Micaele, polo ativo, Elanderson, polo passivo. Fase de conhecimento. Beleza. Eu tenho uma sentença que diz assim: Micaele está certa. Os direitos trabalhistas pelo qual ela está reclamando aqui realmente têm que ser atendidos. São deferidos aqui com relação a Micaele. Pergunto para vocês: eu posso inverter esses polos aqui na execução? Elanderson, que era o polo passivo, ele passa a ser o polo ativo, e Micaele, que era o polo ativo, passa a ser o polo passivo? É possível isso? Você está falando na questão de liquidação? A liquidação na própria execução. Na verdade, isso é mais pertinente à execução. Vou responder, já que ninguém... Se ninguém mais responder, eu vou dar o meu ponto para a Isadora, que Isadora foi pelo menos a que teve coragem. Ó, é o seguinte, eu estou na fase de execução, certo? E o Elanderson, ele já tem ciência que ele é o devedor. Houve mais recurso, e aí ele realmente tem essa noção de que ele precisa pagar. Ele é o devedor, com relação a Micaele. Ele disse assim, tá, de fato, eu vou promover a execução. Vou começar a pagar. Se ele toma essa iniciativa, meu amigo, a partir disso, eu inverto os polos. Ele que era o polo passivo na fase de conhecimento, ele passa a ser o polo ativo aqui na fase de execução. Professor, é possível isso? O devedor tomar essa iniciativa? Não só é possível, como é muito bem-vindo, né? É o que se espera, inclusive. Tu, como devedor, tu diz assim, poxa, não tem mais o que fazer. Não é que eu não possa recorrer na fase de execução. Tem agravo de petição, enfim, tem embargos à execução, vocês sabem disso, é possível. Mas, poxa, se o devedor dele já tem ciência disso, ele não quer mais impugnar nada, ele não quer mais recorrer de nada. Aqui ele diz assim, eu quero só pagar. Meu amigo, eu só quero pagar agora, para me livrar dessa dor de cabeça, não aguento mais isso. Micaele tá certa, tudo bem, esse processo aqui já foi muito frustrante para mim, foi muito desgastante para mim, eu quero só pagar, eu quero começar essa execução. Se eu tomo essa iniciativa como devedor, que eu era o polo passivo até então na fase de conhecimento, eu inverto os polos, gente. Era essa a pegadinha da OAB. Eu inverto os polos a ponto de dizer o seguinte, antes que eu era o polo passivo, eu passo a ser o polo ativo aqui na execução. Olha que interessante, olha que jogada de raciocínio, para dizer o seguinte, até então eu era o demandado, né? Até então eu estava provocando. Agora não, agora eu que provoco. Eu que manifesto aqui o meu desejo de executar. Então, eu passo a ser o polo ativo na execução. E a Micaela, ela passa a ser o polo passivo. Não é que haja uma inversão de valores, não. É só para que vocês entendam que é uma inversão de polos, porque um agora está se manifestando inicialmente contra o outro
que realmente tem essa inversão. Mas foi só uma jogada para que eles realmente demonstrassem que na execução pode haver essa inversão, né? Mas não necessariamente eu tenho uma inversão de valores. Não é que agora a Micaela ela vai ser executada, não é isso. É só para dizer o seguinte, como o Elanderson ele tomou essa iniciativa, ele passa a ser agora o meu polo ativo na execução, ok? Então é possível, professor? É plenamente possível. Perfeito? Entenderam o raciocínio? Entendi, professor, não é possível. Beleza. Ó, e aqui uma observação importante para vocês. A gente vai já finalizar, tá, gente? Eu trouxe umas questõezinhas para vocês que podem cair na nossa prova, mais ou menos como é que podem cair. Sabe que nossas provas são bem tranquilas. Eu mando material depois para vocês. Mas uma observação importante. Eu não sei se vocês lembram, lá no comecinho, princípio da subsidiariedade, né? O que é o princípio da subsidiariedade, professor? Que eu não lembro. Pelo amor de Deus, saiam da nossa disciplina pelo menos sabendo disso. O princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade diz o seguinte: quando há uma omissão importante, flagrantemente ali, evidente lá na minha CLT, quem que eu busco para responder o meu conflito trabalhista? O Código de Processo Civil, né? Não é porque eu tenho uma omissão na CLT que o trabalhador, enfim, a parte que está ali reclamando não vai ficar amparada. Não é isso. O juiz verificando isso, essa omissão da CLT, ele pode buscar o CPC, princípio da subsidiariedade. Professor, isso na execução também acontece? Acontece. Mas aqui tem uma observação importante. Olha só, anotei para vocês. Aqui na fase de execução, caso a CLT seja omissa, não vamos usar subsidiariamente o CPC. Não é que ele não vai ser usado. Olha a observação que eu coloquei. Usa-se a Lei 6.830 de 1980. O que é isso, professor? Essa lei 6.830 de 1980. É a Lei de Execução Fiscal. Em outras palavras para vocês, bem mastigadinho. Caso haja uma omissão aqui na execução trabalhista, caso verifique-se que realmente nenhum artigo, isso é bem difícil, isso eu digo para vocês, tá? Que com a própria reforma trabalhista houve essa contemplação maior. Mas beleza. Vamos imaginar que ainda assim não haja essa possibilidade, em algum caso bem específico, do juiz verificar que a CLT ela não me atende aqui na execução. Poxa, ela não conseguiu realmente me contemplar, me ajudar. Ela é omissa, né? Não traz nenhuma previsão com relação à minha execução. Quem que eu vou buscar? É o CPC? Não busco o CPC. Eu busco a Lei de Execução Fiscal. Então, como segundo plano, eu busco a Lei de Execução Fiscal. Professor, e se mesmo assim a Lei de Execução Fiscal ela não me atender? Aí eu posso buscar o CPC? Posso. Aí eu posso. Aí o CPC fica em terceiro plano. Então, de acordo com o princípio da subsidiariedade aqui na execução, o CPC ele já não vem mais como segundo plano. Ele continua sendo usado como uma fonte, só que em terceiro plano. Vou colocar aqui no chat para vocês, para ficar bem desenhado. Então, a CLT, obviamente, é a minha fonte primária. Depois vem a Lei de Execução Fiscal. E aí, só depois, vem o CPC. Professor, o que é isso aí? É o princípio da subsidiariedade, só que na execução. Botei no chat para vocês. Ok? Então, professor, mesmo na execução ainda aplica esse princípio? Mesmo na execução ainda aplica esse princípio. A grande diferença é que aqui, né, na execução trabalhista, o CPC ele já não vem mais em segundo plano, como lá na fase de conhecimento. Ele não vem. Ele continua sendo usado, só que como terceira opção. Ok? Perfeito. E aí, para a gente finalizar, olha só. Legitimidade da execução. O artigo 878 da CLT, ele diz o seguinte: a execução será promovida pelas partes. Daí que eu fiz aquela provocação para vocês. Pelas partes. Até então, inclusive, antes da reforma trabalhista, gente, o juiz ele podia fazer de ofício. Hoje tem uma limitação, tem uma restrição com relação a isso. Ele continua fazendo de ofício, só que quando ele observa que o advogado, que a parte não tem advogado, na verdade. Então, quando ele verifica que realmente a parte está agindo ali sozinha, que é possível, vocês sabem disso, né? Utilizando ali o juiz postulante, quando ele verifica que realmente a parte está desassistida, ele pode executar de ofício. Mas quando a parte está assistida por um advogado, por um representante legal neste caso, né, ele fica inerte. Então, já não pode ser feito de ofício. Então, a execução será promovida pelas partes, permitida
Olha só o que o artigo 878 da CLT diz. Permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Então, recapitulando, o artigo 878 fala da CLT, que é permitida, inclusive, ainda a execução de ofício pelo juiz, só que apenas na hipótese que uma das partes, por exemplo, não estiver assistida por advogado. E aí ele pode promover a execução desde já. Por que isso, professor? Mais uma vez, para atender a celeridade processual do meu processo trabalhista. Ok? E aí, só essa observação aqui para vocês, para a gente passar para as questões que podem cair na nossa prova. Eu trouxe outros comentários para vocês, ó. Trouxe outros comentários aqui para vocês com relação à questão das novidades da reforma como um todo. E trouxe também algumas peças que caem mais no OAB, ó. Trouxe para vocês. Mas aí eu vou deixar esse material, tá? Isso aí já não cabe mais comentar com relação a isso. Aí eu trouxe algumas peças que caem para vocês, mas eu vou disponibilizar para vocês como um todo, tá? E as novidades da reforma também eu trouxe de forma mais detalhadinha para vocês. Aí depois estudem deste material e também no que eu passar para vocês. Olha só essa observação para a gente passar para as questões. Observem. Lá no artigo 448A da CLT, ele diz o seguinte, ó. Caracterizar a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, no caso a CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora, quando ficar comprovada fraude na transferência. O que isso quer dizer, professor? Vocês sabem que muitas vezes grupos econômicos, eles compram determinadas empresas, né? E aí, qual que é a responsabilidade desse grupo econômico, enfim, desta empresa aí pelo qual está, essa empresa maior que está comprando uma empresa menor? Até então, de acordo com o artigo 448A da CLT, observe mais uma vez, diz o seguinte, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Aquele que está incorporando, digamos assim, aquele que está ali fazendo a compra, em outras palavras, daquela empresa menor, ele vai se responsabilizar, inclusive, pelas verbas rescisórias da empresa sucedida, né? Então, obviamente, tem uma limitação com relação a isso, mas ele responde, já que ele está incorporando ao seu grupo, ele está respondendo. Então, se o trabalhador ele saiu depois disso, né, ou antes disso também, desse meio tempo, e ele procura com relação àquela empresa que até então não fazia parte daquele grupo econômico, e ele procura a Justiça do Trabalho, se nesse meio tempo essa empresa menor foi incorporada por um grupo econômico maior, até então esse próprio grupo econômico ele pode responder por isso, com relação àquela demanda daquele trabalhador. É basicamente isso que o artigo 448A está falando. E aí, o parágrafo único ele faz uma menção importante, uma observação. Quando essa cessão de uma empresa A para uma empresa B, ou seja, eu tenho um grupo econômico A e um grupo econômico B. A empresa X fazia parte do grupo econômico A, certo? E aí ela vendeu para o grupo econômico B. É possível isso, professor? Plenamente possível. Isso aí é direito empresarial. Mas a menção importante disso, que vocês saibam, é o seguinte. Quando há essa cessão, essa venda ali de um grupo para outro, observe o parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Quando se verificar que é uma fraude ali na transferência de um grupo para o outro, neste caso, o grupo B ele vai ser responsável também, mas o grupo A, que era o originário, pelo qual aquela empresa estava fazendo parte, também vai ter responsabilidade com relação a direitos pelos quais são concernentes ao trabalhador, por exemplo, daquela empresa pequena. Professor, ainda não consegui entender. Eu tenho dois grupos econômicos, então, um A e um B, certo? Coloque isso na cabecinha de vocês. Um A e um B. Desse A, eu tenho uma empresa X, pela qual não está pagando de forma correta os trabalhadores, né? Não está pagando ali as verbas decisórias. Um trabalhador qualquer, né? A Sara, por exemplo, procura a Justiça do Trabalho para que realmente essas verbas sejam atendidas. Diz, ó, eu trabalhei nessa empresa aqui, Google
por exemplo, que fazia parte desse grupo econômico como um todo, né? E aí, ela procura isso em 2024. Em 2025, essa empresa pequena, esse Googlezinho, né? Só fazendo essa menção para que vocês entendam. Esse Googlezinho foi vendido para um outro, para uma meta. Entendeu isso? Para uma meta da vida. Até então, se entende que a Meta, que incorporou o Google, é responsável por todas as verbas decisórias. Então, ela que é responsável agora por atender e responder, impugnar, enfim, conseguir se defender com relação àquilo que a Sara está propondo na Justiça do Trabalho. Só que se eu verificar que houve qualquer tipo de fraude ali na transferência, qualquer tipo de fraude para que realmente contemplasse ou eximisse a questão do pagamento de verbas decisórias com relação a isso, tanto o grupo A como o grupo B, né, tanto o grupo cedente como o grupo que está realmente incorporando aquela outra empresa, vão ser responsáveis de forma solidária com relação àquelas verbas decisórias. Ou seja, na prática, os dois grupos vão responder com relação a isso, inclusive a própria empresa pequena. É isso. É basicamente uma forma de eu conseguir inibir uma fraude à execução trabalhista, porque isso acontecia muito, gente. Inclusive, ainda acontece, tá? Eu digo isso para vocês. Mas foi uma forma do legislador tentar barrar isso de maneira mais frequente ali na minha execução trabalhista, para que dissesse assim, havendo qualquer tipo de fraude ali na transferência de uma empresa qualquer, com relação a um grupo econômico maior, ainda assim, meu amigo, se eu verificar isso na execução, que há realmente, de fato, qualquer tipo de prejuízo ao trabalhador, eu posso chamar para o polo aqui, né? O polo passe para que responda de forma solidária, neste caso, tanto o grupo A, o que cedeu, como o grupo B, que incorporou aquela empresa. Ok? E aí a observação que eu trouxe para vocês também é que é permitida a execução provisória nos processos trabalhistas ainda em fase de recurso. Isso eu já falei para vocês, tá? Então, o recurso como um todo lá no meu processo trabalhista, ele não tem esse intuito suspensivo. Eu preciso pedir, preciso justificar que ele é importante, tá? Preciso fazer isso. Porque se eu não fizer, o recurso vai ter originalmente apenas o caráter devolutivo. Isso eu já falei para vocês. Então, diante dessa característica importante, eu consigo permitir a execução provisória no meu processo trabalhista, ainda que haja um recurso com relação àquela sentença. Exceção quem? O Estado, gente. Quando eu falo de fazenda pública, obviamente, eu não entendo que isso seja determinante para o Estado. Então, se eu tenho a fazenda pública como polo passivo ali, que realmente é um devedor, aí, obviamente, aí eu preciso... Se haja um recurso da fazenda pública, né, do Estado, com relação àquela sentença trabalhista, aí, obviamente, o efeito suspensivo, ele se aplica. Aí a gente precisa que seja decidido aquele recurso para eu conseguir executar, ok? Mas a regra é que eu não vá precisar esperar. Perfeito? E aí, só para a gente terminar, penhora. O artigo 883 da CLT, ele diz o seguinte: não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tantos quantos baixem o pagamento da importância da condenação, acrescida de custos e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Professor, ainda assim eu posso impugnar isso? Posso impugnar isso. Okay? Mas veja que a penhora é como se fosse o último dos últimos, né? Vai dizer o seguinte: poxa, pelo amor de Deus, chegamos até aqui, você não garantiu a execução, meu amigo, a gente vai ter que penhorar bens. E aí depois vocês visitem a própria CLT e o próprio Código de Processo Civil para que realmente verifique quais são as modalidades ali de penhora permitidas para o campo trabalhista, ok? Aí tem novidades da reforma que eu já falei algumas para vocês. Essa daqui é mais uma outra, do artigo 883 diz o seguinte: a decisão judicial transitada em julgada somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgão de proteção ao crédito no Banco Nacional de Devedores, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia de juízo. O que isso quer dizer, professor? Até então, gente, quando iniciava a execução, e aí o exequente verificava que o devedor ele não ia pagar, né? Ele protestava aquela dívida. Você sabe que é possível protestar uma dívida, né? Para que o nome do
daquele devedor, ele também fique sujo ali em praça pública e também seja levado aos bancos de proteção de crédito. Era possível isso. O que o legislador disse com a reforma trabalhista? Ele disse, olha, é possível isso também. Continua sendo possível. Também é um direito do credor. Afinal de contas, se ele tem um crédito ali com aquela pessoa, com aquela empresa, e ainda assim o executado ele não quer se responsabilizar para pagar, é direito do credor levar esse nome para que os bancos de proteção de crédito também tenham ciência com relação a isso, né? Inclusive também haja um protesto nos cartórios com relação a essa menção daquele devedor, do caloteiro, basicamente. Mas o que o legislador disse? Cara, vamos fazer o seguinte, tu até tem esse direito, mas espera um prazinho, espera 45 dias depois de haver a citação do executado, né? E não havendo a garantia do juízo. Por que isso? Justamente para que eu tenha mais uma possibilidade daquele cara se organizar e conseguir garantir o juízo. Para que ele tenha mais uma segunda chance, na verdade, mais uma terceira chance, né? Para que ele consiga se organizar financeiramente e poder garantir o juízo. Vamos dar esse prazo para ele, para que antes tu consiga, antes de tu poder proceder ali um protesto, proceder a levada desse nome ali, a proteção de crédito. Vamos esperar mais 45 dias? Então, foi uma forma de o legislador garantir, inclusive, uma maior possibilidade ali do executado conseguir garantir mais uma vez, né, diante deste prazo, a execução em juízo, ok? Antes do credor levar aquele nome dele, do devedor, para a praça pública, através de um protesto, ou enfim, ou para um banco ali nacional de devedores trabalhistas, que é o BNDT, na verdade. Ok? E observem isso aqui. Isso aqui eu já falei para vocês de maneira mais superficial, mas observem que, atualmente, a doutrina defende que não há mais aplicação na Justiça do Trabalho com relação à competência e valor da causa. Por quê? Porque o valor da causa, gente, com relação à Justiça do Trabalho, vai alterar só o rito. Então, eu não tenho uma Justiça do Trabalho especializada, eu tenho um juizado especial da Justiça do Trabalho com relação ao valor da causa. Isso não se aplica. Então, qual é a importância do valor da causa para a Justiça do Trabalho? É só o rito em si. Só o procedimento pelo qual aquele processo como um todo vai ter que transcorrer. Então, se for um processo pelo qual ali esteja reclamando até 2 salários mínimos, né, que é o rito sumário, que eu digo isso para vocês, ele está praticamente obsoleto. Eu nunca vi um processo como esse. Então, imagina, o trabalhador tem que procurar a Justiça do Trabalho para reclamar ali até 2 salários mínimos. Para mim, isso não tem sentido, né? Mas ele é trazido ali pela Lei 5.584 de 1970, traz esse rito sumário. Uma outra observação para vocês, vai que cair na OAB com relação a isso, é que no rito sumário, ele não permite recurso, tá? Então, uma vez você percorrendo este rito sumário, ele não admite recurso com relação a ele. Tá? Então, vejo que praticamente não tem muita vantagem hoje, 2025, se falar de rito sumário para a Justiça do Trabalho. Mas ele ainda existe. Né? Está obsoleto, mas ele ainda existe. Ele não é muito bem aplicado. Eu, pelo menos, nunca vi, durante toda a minha prática de advocacia, a utilização deste rito sumário. Também é chamado de rito de alçada, né? Também tem este nomezinho. Mas ele existe, né? Tem essa previsão ainda. Não houve essa revogação expressa este rito e esta lei 5.584. Então, se perguntarem para vocês se ainda existe esse rito sumário, existe, mas se na prática realmente ele é utilizado, aí já é outros 500, ok? E aí tem o rito sumaríssimo, que está ali entre 2 e 40 salários mínimos, né? Então, a causa pelo qual realmente determina entre 2 e 40 salários mínimos, se estiver aí dentro desse parâmetro, aí eu vou utilizar esse rito que é mais rápido, né? Ele traz algumas restrições, eu tenho menos testemunhas, por exemplo, acontece de maneira mais séria, aí só uma audiência, a audiência é uma nesse rito sumaríssimo, e aí a previsão da CLT lá no artigo 852-A da consolidação. Então, depois dei uma olhadinha, dei uma lida com relação a este rito sumaríssimo. E o ordinário, né, que é o mais completo. Então, causas em que o valor for superior a 40 salários mínimos, eu posso utilizar. E aí eu tenho citação por edital, eu tenho maior participação de testemunha nesse rito ordinário, eu tenho a possibilidade de mais audiências neste rito ordinário, né, que é o mais completo. Professor, é possível que o valor da causa esteja entre 2 e 40 salários mínimos e eu poder optar pelo rito ordinário? Pode, há essa possibilidade.
né? Mas eu digo para vocês, se ele se encaixa ali no rito sumaríssimo, opte pelo sumaríssimo, até para que você garanta uma celeridade maior com relação a isso, ok? E aí eu trouxe as peças que mais caem no AB, depois vocês deem uma olhadinha com relação a isso, e eu vou pular diretamente para as questões. Para a gente encerrar, e aí eu mando um materialzinho para vocês, tá bom? Aí semana que vem a gente faz nossa provinha, a gente faz uma confraternizaçãozinha, tá bom? Se quiserem, deve alguma coisa que eu levo também, para a gente poder encerrar nossa disciplina com louvor. Olha só, questões que podem cair, não sei se vão cair, mas podem cair aí mais ou menos dessa forma. Olha só, primeira questão, aí eu quero que vocês me ajudem. Na fase de execução trabalhista, aplica-se subsidiariamente de forma imediata, pronto, complementando, aplica subsidiariamente de forma imediata o CPC. Verdadeiro ou falso? Fala. Por quê, Sara? Porque aplica-se subsidiariamente à lei de execução fiscal. Perfeito. Já ganhou essa questão. Segunda questão. Com a reforma trabalhista, quem pode executar um título trabalhista? Cabe a quem executar? Pronto. O que pode iniciar a execução trabalhista? Só o juiz, as partes, quem é? O Ministério Público que vai iniciar? Quem é que inicia, gente? Cabe a quem? Quem é que promove a minha execução? As partes, ou caso elas estejam sem advogado, pode ser o juiz ou o presidente do tribunal, né? Perfeito. Desacompanhada de advogado, conforme a observação da Sara. Observando-se que as partes estão desassistidas, aí o juiz pode, ou seja, há uma restrição com relação a isso, tá? Inclusive, há uma restrição ao próprio princípio da finalidade social do juiz. Mas, verificando-se isso, ele pode promover de ofício ainda, nesta possibilidade. Perfeito. Verdadeiro ou falso? Com a reforma trabalhista, contratos bilaterais permitem maior flexibilidade entre trabalhador e empregador, inclusive com prejuízos àquele, no caso do trabalhador. É possível isso, gente? E aí? Verdadeiro ou falso? O que vocês marcariam? Falso. Por quê? Porque nunca vai priorizar prejuízo ao trabalhador, ao empregador. Né? Alguém discorda? É possível haver algum tipo de prejuízo para aquele trabalhador? É possível, mas não é certo, né, eu acho. É possível, Alana, exatamente. É possível. Então, é possível haver um prejuízo, né? Um prejuízo mínimo com relação àquele trabalhador, contanto que ele esteja ciente, contanto que realmente não haja uma violação direta à própria Constituição Federal, por exemplo, irredutibilidade salarial, não fale disso, mas que, por exemplo, a questão do FGTS, eu posso flexibilizar a jornada de trabalho, ainda que haja qualquer tipo de prejuízo, e que isso seja, de fato, realmente acordado entre as partes. Então, é possível ali a mitigação daquele princípio da proteção ao trabalhador, certo? Mas dentro ali... Puxa, ocorreu um erro. Ah, tá. Dentro ali das possibilidades deste acordo, ok? Então, de forma ali muito cuidadosa, obviamente. Qual que eu sou? Quarta. Cite um exemplo de ação de conhecimento e de ação executória, pelo amor de Deus, no processo trabalhista. E aí? Me digam um exemplo de ação de conhecimento para o meu processo trabalhista, tá? E uma ação executória. Essa daí é moleza, gente, pelo amor de Deus. Reconhecimento de horas extras, desculpa, de horas extras não pagas. Ação de É o que, Micaele? Uma ação de reconhecimento para horas extras não pagas. Sim, mas me dê um exemplo de forma a nomear. A reclamação trabalhista seria um tipo de ação de conhecimento no processo. Perfeito. A própria reclamação trabalhista é uma ação de conhecimento. Ok. E uma executória?
Um embargo de execução não pode ser uma ação executória? Um agravo de petição não pode ser? Uma exceção de pré-executividade. Não sei se vocês viram essa que foi até polêmica. Vou até anotar aqui, ó, no chat. Exceção de executividade. Foi o que caiu agora na OAB, desse último exame, o exame 43. Tá polêmico, eles estão querendo anular, né? Na verdade, estão pedindo para anular. Porque, na verdade, essa peça aí, gente, essa exceção de pré-executividade, ela não é trazida pela legislação. Ela é trazida pela jurisprudência, foi uma construção jurisprudencial. Então, o que os candidatos estão dizendo? Olha, isso aqui está fugindo do edital. O edital, até então, só previa peças pelas quais a legislação trazia para a gente. Isso aqui é uma construção jurisprudencial. A OAB está dizendo, não é assim. A FGV está dizendo, não é assim, porque o próprio edital também tem lá uma parte que permite, inclusive, essa menção à jurisprudência. Então, eles estão aí avaliando. Mas eu acho que eles não vão anular, eu acho que eles vão permitir outras respostas, né? Mas vamos ver. Então, foi uma peça aí que caiu. E que é concernente ali a fase de execução, exceção de pré-executividade. Ok? Quando é questão de prescrição, enfim, são questões ali públicas, e aí que eu não preciso garantir em juízo, eu posso utilizar essa exceção de pré-executividade. Ok? Qual que eu estou? Qual a fase anterior à execução trabalhista, pelo amor de Deus, que não necessariamente é obrigatória, é a de liquidação que eu falei para vocês, que ocorre de 3 formas: arbitramento, cálculo, que é a mais comum, ou artigos, quando eu preciso produzir ainda assim outras provas nessa fase para conseguir realmente determinar o valor preciso para aquele trabalhador, para aquela parte, no caso. E 6, cite 3 exemplos de mudanças trazidas pela reforma trabalhista. E digo aí, vou dizer uma: parcelamento de férias do trabalhador. Então, hoje está regulamentado isso com relação a essa mudança importante da reforma trabalhista. Esse fracionamento ali das férias, dentre os quais uma dessas frações tem que ter ali pelo menos 14 dias. Qual outra mudança que vocês apontam? Vai lá, O Ana. FGTS também, né? Parece que o senhor falou. Isso, Alguma o coisa sobre FGTS eu FGTS. consigo agora, se houver um acordo bilateral entre o trabalhador e a empresa, eu consigo, inclusive, diminuir, né, fazer até pela metade essa seção ali do FGTS. Pronto, é uma outra mudança aí trazida pela reforma como uma consequência desses acordos bilaterais. Perfeito, seria um exemplo que vocês poderiam mencionar. E digam outro, para a gente fechar. Criação do contrato de trabalho intermitente. Intermitente, é o mais polêmico, Sara. Perfeito. Contrato de trabalho intermitente é uma coisa super polêmica até hoje, né, que eles justificaram a partir dessa possibilidade, enfim, desse movimento aí mundial de modernização dos contratos de trabalho, mas que é polêmico até hoje, porque trouxe, de certa forma, essa precarização ali do trabalho. Então, gente, são essas as mudanças. Estudem esse material, tá? Esse aqui foi só um passeio gostoso por essa parte da liquidação de execução. Acho que é muita coisa interessante para a gente poder aprender. Espero que realmente tenha sido uma disciplina proveitosa. Nem sempre eu consegui realmente olhar todos vocês, infelizmente, por conta realmente ali dos nossos compromissos, muitas vezes havia conflito, então também não fazia chamada, vocês sabem disso, até para que realmente não impusesse essa presença de vocês, mas eu espero revê-los semestre que vem, não sei se vocês vão conseguir ser meus alunos nas próximas disciplinas, mas fica aqui meu abraço, que a gente se veja na prova quinta-feira, tá? Vai ser uma prova tranquila, mais ou menos essas questões aqui que vão cair para vocês, e a gente pode fazer também a nossa confraternização ao final, tá bom? Vou mandar um materialzinho para vocês, não se preocupem, vou mandar isso aqui para vocês agora. Eu vou mandar também E a aula gravada também, professor, por favor. E a aula gravada, isso. Deixa eu ver se está gravando aqui, só confirmando. Tá. Perfeito. O professor, a prova vai cair a partir de qual conteúdo? Micaela, eu anotei, deixa eu ver. Eu vou mandar lá no grupo, professor. Liquidação, execução, os ritos processuais e recursos. São esses 4 assuntos. Deixa eu anotar aqui no chat. Tá bom, então. Obrigada.
Prontinho, pessoal. Vou terminar aqui a gravação. Então, um grande abraço para vocês e até quinta-feira. Tá bom? Tchauzinho, professor. Até, professor. Tchau. Até, Beijo. professor.